Pronto, estou gravando. Bom, então eu vou só dar uma resumida aqui para a gravação que eu esqueci de botar para gravar, né? Comecei falando sobre o capítulo, a gente está aqui no capítulo 4 a 6 de primeiro livro de Reis, e a gente está falando dos oficiais de Salomão. Dentro dos oficiais, o primeiro bloco, que vai de 1 a 5, 1 a 6, ele coloca aqui Desculpa para quem eu estou fazendo repetição aqui, é só para deixar na gravação, tá, pessoal? Os oficiais de Salomão seriam os assessores dele. Tem aqui os assessores. Vale lembrar dois nomes, que é o Zabud. O Zabud, ele era... Né? O Zabud era versículo 5, ele era um assessor de confiança de Salomão. Assim como no reinado de Davi, você tinha aquele cara chamado Hussai. O Hussai, ele era o assessor de confiança do Davi. O Zabud é o assessor de confiança do Salomão. E outro nome que é bom a gente ressaltar aqui nesse primeiro bloco é o Adonirão, filho de Ábida, que era o comandante, o chefe dos trabalhos forçados. E assim, alguns comentários, eles tratam essa ideia, essa pessoa do Adonirão, como um cara muito opressivo, né? A gente vai olhar nos capítulos seguintes, e talvez por conta dessa opressão forte, dessa atitude do Adonirão, de ser uma pessoa muito opressiva, muito forte, muito radical, foi por causa dele que causou a divisão dos reinos. Mas eu vou falar mais uma razão do porquê causou a divisão dos reinos. Só olhando para a história, para a Bíblia no geral, tá, pessoal? É importante a gente entender que no reinado de Salomão, Israel e Judá, Israel é o norte, Judá é o sul, eles estavam unidos. Então, por isso chama tudo de Israel, né? Chama tudo de Israel, mas Israel e Judá, por enquanto, estavam unidos. Eles estavam num tempo de paz, eles estavam num tempo de conciliação, eles estavam todo mundo debaixo do reinado de Salomão, e estava uma coisa muito boa essa união dos reinos, né? E aí a gente vê mas só quem sabe que mais tarde vai acontecer a divisão dos reinos, o reino do norte, o reino do sul, Israel e Judá, e a gente está apontando aqui algumas razões do porquê dessa divisão. Uma delas seria essa questão do Adonirão, e aí no versículo 7, a gente começa aqui uma outra lista, que é a lista dos governadores distritais, né? E aí eu vou apontar aqui mais uma razão do porquê da divisão de Israel e de Judá, aqui dentro dos comentários também. Eles dizem que essa era a questão, né? Salomão, ele tinha escolhido essas pessoas porque eles forneciam provisão para o rei e para o palácio real. Cada um fornecia alimento para um mês, né? Parece aqui até o nosso cafezinho da igreja, né? A gente divide o cafezinho da igreja, cada 2, 3 pessoas cuidam de um domingo, sabe? Essa ideia. Mas assim, o que acontece aqui, na Bíblia, né? Aqui nesse primeiro livro de Reis, o que acontece? Tinham povos das 12 tribos, vamos trabalhar aqui, a gente tem 12 tribos, né? E se você pegar todos esses nomes de 8 a 19, nome e local, nome e local, nome e local, você vai perceber que algumas tribos dessas 12 não foram incluídas entre os governadores distritais de Israel, de todo Israel. E aí essa pode ter sido um motivo de divisão. Por quê? Porque talvez os reinos do norte, eles eram mais fortes e eles tinham essa capacidade de fornecer provisões para o rei e para o palácio real. E aqueles pequenininhos, os reinos pequenininhos, que não conseguiam fornecer provisões para o rei e para o palácio real, não foram incluídos como governadores distritais. E aí fica uma questão, né? Fica aí uma problemática, porque daí, de uma certa maneira, você separa quem é rico, quem é pobre, para fazer parte do governo e da governança do reinado, você entendeu?
A gente cria aqui uma disparidade, a gente cria aqui um desequilíbrio em relação às tribos, né? A gente cria aqui, por exemplo, é o que eu faço, né? Quando eu criei o projeto Wave, quando eu coordeno os acampamentos da denominação, eu faço questão de trabalhar com cotas de igreja. Não pode ser todo mundo de uma igreja só. A gente tem que ter gente de todas as igrejas da Metodista Livre. Se é denominacional, nós temos que trabalhar de uma forma denominacional. A gente não pode fazer um acampamento denominacional onde todos os coordenadores são da igreja da vila, você entende? Então, assim, por isso que eu falo assim, ó, vamos chamar alguém lá do Planalto, vamos chamar alguém de São José, vamos chamar alguém da saúde, vamos chamar alguém de Marília, vamos chamar alguém de Carrão. Por quê? Porque a gente precisa, se é denominacional, a gente precisa trabalhar denominacionalmente. E aqui pensando no reino, né? Esse reino enorme de 12 tribos, o Salomão, nesse sentido, isso que é apontado como uma das causas, ele devia ter chamado gente de cada uma das 12 tribos e pronto. Mas não foram só das 12 tribos, mas foram dos blocos distritais que tinham poder suficiente para alimentar, fornecer provisões para o rei e para o palácio real. Então, foi uma divisão, na verdade, baseada no poder aquisitivo das pessoas, né? E aí que eu não sei o quanto disso seria saudável para a divisão dos grupos, né? Então, essa é a questão que se põe dentro desses nomes, né? E até você deve ter pensado, puxa, o que a gente tem para falar do versículo 1 até o versículo 20, né? Porque só tem nome de gente, de lugar e de pai aqui, né? Mas a gente vê que tem bastante coisa para falar, né? Até o versículo 20. Aí a gente vai aqui para o versículo 20. O versículo 20, eu acho que é um versículo muito legal, muito importante, né? A gente olha o versículo 20 que diz assim: Judá e Israel, não era só Israel, mas Judá e Israel eram tão numerosos como a areia da praia, e eles comiam e bebiam e eram felizes, né? Então, aqui, o versículo 20, você pode até pensar num certo cumprimento da promessa de Abraão. Lembra que quando Deus chamou Abraão, Deus fala assim, olha, os seus descendentes serão tão numerosos quanto a areia da praia, sabe? Promessas, algumas promessas do Velho Testamento se cumprem no próprio Velho Testamento, né? Então, isso é algo importante para se pensar em relação ao texto bíblico, né? Isso acontece, você consegue enxergar essas coisas quando você está estudando a Bíblia inteira e não só pedacinhos da Bíblia, sabe? Por isso que eu acho importante a gente estudar a Bíblia de cabo a rabo, né? Sabe, de Gênesis a Apocalipse, para a gente conseguir fazer essas correlações da palavra de Deus. Versículo 21, então, ele fala que o Salomão governava todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito, e esses reinos traziam tributos. Os tributos são as ofertas, né? E foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. O versículo 22 fala sobre as provisões diárias que o Salomão recebia, e lá no versículo 25, versículo 25 diz assim: durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Ou seja, é interessante entender essa questão. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança. Existia uma segurança aqui promovida por Deus, né? E através do reinado de Salomão. E acho muito importante ver isso. No versículo 26, ele fala sobre as posses de Salomão, como era importante, como a importância dos bens que Salomão tinha. E no versículo 29, a gente vê que... Aí eu queria trazer o versículo 29 aqui para perto de vocês, tá, pessoal? Porque esse versículo 29
vai me abrir um parênteses para um assunto interessante de hoje. O versículo 29 do capítulo 4, ele diz assim na versão João Ferreira de Almeida, atualizada e corrigida. 29, ele diz assim: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Né? Vamos lá. Agora vamos entrar num assunto, né, que talvez seja interessante para vocês, talvez vocês nunca ouviram falar nisso, talvez não seja muito importante para algumas pessoas, mas acho que para alguns vai ser algo interessante, que é a diferença entre conhecimento, entendimento e inteligência. Então, ó, sabedoria, eu vou chamar entendimento de conhecimento, tá, pessoal, para ficar mais fácil. Então, a gente vai falar sobre conhecimento, inteligência e sabedoria. Será que essas três coisas são iguais? Né? Qual a diferença entre elas? E eu acho muito importante a gente falar sobre isso nesse momento da história, nesse momento do desenvolvimento da palavra de Deus para nós, porque a gente vê que o Salomão, aqui nesse versículo 29, né, está falando assim, que Deus deu sabedoria, grandíssimo conhecimento e larga inteligência. E as três coisas ele recebeu bastante, né? Ele recebeu bastante, porque era tão numerosos quanto a areia do mar. Então, vamos começar falando sobre sabedoria, pessoal, sabedoria. Se você está com a sua Bíblia aí, abre comigo no livro de Tiago, né, a carta de Tiago, lá no Novo Testamento, Tiago capítulo 3, e a gente vai ler um pouco de versículo hoje, tá, pessoal? Tiago capítulo 3, versículo 13. Tiago capítulo 3, versículo 13. Eu vou colocar aqui na tela para quem está com o computador e dá para ler aqui, né? Tiago capítulo 3, versículo 13 em diante, ele vai dizer assim, olha só, quem é sábio tem entendimento entre vocês. E tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento mediante a obras praticadas com humildade e provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração, abrigam aonde? No coração, guarda isso. Inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura e depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. Muito bom. Olhando então para esse texto de Tiago, a gente pode tirar algumas lições para entender um pouco da sabedoria. A sabedoria, ela é expressa no procedimento, né? Então, as nossas atitudes, né, o nosso comportamento, ele manifesta para cada um de nós o quanto de sabedoria que nós temos. Então, assim, o texto fala que demonstrem por o seu bom procedimento mediante a obras praticadas. Então, assim, o nosso comportamento, muitas vezes, ele acaba manifestando, ou é o termômetro de quanto de sabedoria de Deus que a gente está recebendo, né? E outra característica da sabedoria também é a questão da humildade. Uma pessoa sábia, ela também demonstra características de humildade, né? Então, são duas coisas importantes para a gente olhar para a sabedoria. Mas é importante você entender também que a sabedoria é um dom, né? E eu entendo, pessoal, isso aqui é a opinião do pastor Joel, tá, pessoal? Se você der uma estudada e encontrar coisas a mais ou a menos, talvez essa aqui é a opinião do pastor Joel. Para mim, a sabedoria de Deus é um dom, e para mim ela vem, e o dom para mim vem de Deus.
o dom vem de Deus. Então, assim, nós temos que entender o que eu entendo nessa questão da sabedoria, que toda sabedoria vem de Deus e vem para pessoas que buscam a Deus. Então, essa busca por Deus traz essa sabedoria. Uma outra coisa que, se você olhar para Tiago 3, sempre que a gente fala em Tiago 3, a gente fala sobre a língua, não é verdade? O começo do capítulo 3, de 1 a 12, ele só fala sobre a língua, né? Se você olhar aqui, ó, ele fala assim, quem não tropeça no falar, tal homem é perfeito, né? É muito interessante. A língua é fogo, versículo 6. A língua é fogo, é um mundo de iniquidade colocado nos membros do nosso corpo, né? A língua, versículo 8, a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, né? Versículo 9, com a língua bendizemos ao Senhor e com ela amaldiçoamos os homens. Meus irmãos, versículo 12, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Está falando sobre a língua. Então, eu vejo assim que a sabedoria que está falando no versículo 13, ela está completamente ligada com a questão da língua, né? A sabedoria, ela está ligada com a nossa língua. O que nós temos feito da nossa língua, e talvez esse procedimento e essas obras praticadas, muitas vezes são obras realizadas através da língua. Então, essa língua está ligada com a sabedoria. Por quê? Porque se você é uma pessoa sábia, você entende que a língua exerce uma função de controle, né? E aí, se você é uma pessoa que deixa o seu controle nas mãos de Deus, Deus vai te capacitar para que a sua língua seja abençoadora e não amaldiçoadora, né? Então, essa sabedoria vem de Deus, é um dom, ela vem com humildade, ela é manifestada no procedimento e nas obras, e ela está ligada na língua, que tem a ver com o controle. Mas aí o versículo 15, ele começa a falar de uma outra sabedoria, o versículo 14 e 15. A sabedoria humana, agora eu vou falar assim, existe a sabedoria de Deus, existe a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela é baseada no coração não transformado. Olha só a ligação entre as coisas, né? A sabedoria que eu estou falando de Deus, ela vem de Deus. A sabedoria do homem, ela vem do homem. E a gente tem que tomar cuidado, porque essa sabedoria do homem, ela vem da onde? Do coração. Lembra? Já falei para vocês numa outra devocional. O que é o coração? O coração é a fonte da vida. Então, se o nosso coração vem, que é a fonte da vida, ela vem de algo contaminado pelo pecado, só está saindo água salgada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né, de não confiar, né? Lembra que a palavra que eu disse outro dia? Enganoso é o coração do homem. Não confie no seu coração, confie em Deus, né? E aí, assim, ele fala assim, vocês que abrigam no coração inveja amarga, inveja e ambição egoísta, duas coisas. Inveja vem do quê? Vem do orgulho, né? Inveja vem do orgulho, porque você é uma pessoa orgulhosa, você tem inveja, né? O orgulho, ele é um pecado capital que desse pecado nascem vários outros pecados. O egoísmo é um pecado capital porque dele gera vários outros pecados, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com essa sabedoria humana que vem do coração invejoso e egoísta e orgulhoso, né? Então, quando se fala dessa sabedoria humana, eu vou trazer aqui para vocês que, na verdade, a gente poderia chamar, pessoal, eu vou dar assim, eu quero que vocês tomem um pouco de cuidado para não transformar isso numa doutrina, isso é só uma linha de pensamento, mas assim, a sabedoria humana, essa sabedoria baseada num coração não transformado, ela é muitas vezes chamada de esperteza, ou de malandragem, ou de, aqui para nós brasileiros, né, o jeitinho brasileiro de se ganhar as coisas. A gente acha que nós estamos sendo muito espertos, furando a fila dos outros. A gente acha que a gente está sendo muito esperto, ganhando dinheiro, sendo que a gente não trabalhou. A gente acha que a gente está sendo muito esperto
esperto, levando vantagem em todas as coisas. Isso aqui não é sabedoria de Deus, pessoal. Isso aqui é malandragem. Isso aqui é esperteza maliciosa. Isso aqui é o jeitinho brasileiro de enganar as pessoas para poder ganhar uma coisa a mais, levar vantagem em tudo. Na minha época existia um negócio que, eu não sei se vocês lembram, era um negócio tipo chamado Lei de Gerson, uma coisa assim. A Lei de Gerson era um negócio assim, eu tenho que levar uma vantagem em tudo. Não importa se eu vou trapacear, não importa se eu vou mentir, não importa se eu vou pisar em alguém, não importa se eu vou infringir alguma lei, eu preciso levar vantagem em tudo, sabe? E isso não é sabedoria de Deus. Agora, vem uma contradição aqui no versículo 15, porque ele fala assim, não é espiritual e é demoníaca. Aí eu fico assim, como assim, né? O demônio é espiritual. E se está falando que não é espiritual e é demoníaco, ele está contradizendo. Não, mas eu quero dizer aqui que o apelido dessa sabedoria que não vem do céu, o apelido, o jeito se parece com a sabedoria e a malandragem que os próprios demônios e Satanás usam para ganhar vantagem em alguma coisa. Não é que essa sabedoria é demoníaca, mas é que essa sabedoria é a mesma sabedoria usada pelos demônios e por Satanás e pelo mundo e pela nossa carne, que quer levar nossa alma e o nosso espírito para o inferno. Então, nós temos que tomar cuidado com essa sabedoria baseada na inveja, na ambição egoísta, porque quando a nossa sabedoria é baseada no coração contaminado pelo pecado, o versículo 16 diz assim, aí a confusão em toda espécie mais. Eu vou dar um exemplo básico para vocês, tá, pessoal? Eu era jovem, eu fazia parte de uma missão, e dentro dessa missão, a gente fazia missão, pessoal. A gente guardava todas as nossas férias para evangelizar as pessoas, ir para uma cidade, montar um acampamento lá, pregar o evangelho para as pessoas, viver para ajudar uma igreja a crescer. Só que nesse grupo de jovens, eu tenho um outro amigo, né? Não vou falar o nome dele para não queimar ele, só queimar eu. Mas eu e ele, a gente era muito engraçado. A gente sempre foi muito engraçado, né? E tinha uma menina desse grupo que ela era engraçada por ela mesma, né? Ela se achava muito bonita, fazia o book dela mesma, mas ela não era tão bonita assim. E a gente ficava tirando o sarro dela. E aí a gente fazia todo mundo rir. Só que aí uma menina desse grupo, que hoje ela é pastora da presbiteriana coreana, né? Ela não é pastora, ela podia ser pastora, mas não é. Que é uma das melhores pregadoras mulher que eu conheço na minha vida toda, né? E essa minha irmã, ela chegou no grupo e falou assim, Joel, você percebe o que você está fazendo? Eu falei assim, percebo. Eu estou fazendo todo mundo rir, né? E ela falou assim, Joel, mas acho que você tinha que prestar atenção, porque parece que está todo mundo rindo. E, na verdade, todo mundo aqui está rindo, mas tem uma pessoa que está chorando. E eu acho que você deveria reavaliar a qualidade dessa sua alegria. Nossa! Eu parei assim, eu falei assim, que é isso? Que essa menina falou para mim? Eu parei, eu fui num canto, eu lembro, eu estava numa cidade chamada Palmeira do Oeste, fazendo evangelismo. Eu fui num canto da escola, e eu comecei a orar e falei assim, Deus, por que o que eu faço não é uma alegria verdadeira do Senhor? A minha irmã acabou de falar para mim, isso não é uma verdadeira alegria do Senhor, porque se é uma alegria que vem do Senhor, todo mundo estaria rindo. Só que a maioria está rindo e uma está chorando. Então isso não deve ser a alegria do Senhor. E eu comecei a pensar, e eu pensei que realmente o sarcasmo brasileiro, o jeito do brasileiro rir, é sempre pegar um para Cristo. É sempre pegar um para tirar sarro dessa pessoa. Ah, porque ela não sabe fazer isso. Ah, porque ela canta mal. Ah, porque ela é desajeitada. Ah, porque ela não é bonita.
Ah, porque ela não consegue. Ah, porque eu faço uma comida melhor que a dela. Ah, porque ele não joga bem futebol. Ah, porque ele não sabe falar na frente. Ah, porque ele é tímido. Você entende, pessoal? O sarcasmo muitas vezes é prejudicial, porque essa alegria verdadeira devia fazer, sim, todo mundo rir quando ninguém está chorando, né? Eu estou falando isso porque eu, no meu talento, talvez, em algo que Deus me deu de fazer as pessoas rirem, eu achava que isso era algo de Deus. E eu percebi, essa minha irmã, ela me deu um alerta importantíssimo, falando assim, Joel, isso que você está fazendo não vem de Deus. E essa minha irmã, ela teve muita sabedoria, muito amor, muita humildade para chegar para mim. Ela é mais nova do que eu, ela era mais nova do que eu. E ela falou isso e eu pensei e falei, realmente, isso não é de Deus. Eu chamei o meu amigo, a gente orou e a gente chorou junto, pedindo perdão ao Senhor. A gente chamou aquela menina, a gente pediu perdão para aquela menina chorando, prometendo para ela que a gente nunca mais ia tirar sarro dela e a gente não ia mais fazer todo mundo rir, sendo que uma pessoa está chorando. Isso é sabedoria, pessoal, é usar da sabedoria de Deus. Versículo 17 de Tiago, a gente vê aqui que a sabedoria que vem do alto, ela, antes de tudo, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial, ela é sincera. Você entende? A gente precisa aprender mais sobre a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria de Deus edifica a tua casa. Você precisa edificar a tua casa com a sabedoria que vem do alto. Se você voltar um pouco comigo, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, vem comigo, pessoal. Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer o que para nós? Ele fala assim, ó, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar levada e agitada pelo vento. Se vocês acham que vocês não têm sabedoria, pede a Deus. Pede a Deus que Ele vai dar sabedoria livremente, boa vontade, Ele será concedida. Né? Quando nós edificamos a nossa casa, nós edificamos ela sem perturbação, com paz. Vou voltar no capítulo 3, versículo 17, porque é muito importante aqui, né? O 3:17, ele fala assim, ó, esse tipo, versículo 15, essa sabedoria, versículo 17, a sabedoria que vem do alto é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial. Ou seja, a sabedoria que vem do alto, ela traz paz e não perturbação. A sabedoria que vem do alto, ela traz companheirismo e não inveja e competição. A sabedoria que vem do alto, ela não é baseada em mentiras para você se dar bem ou ter vantagem em alguma coisa, né? E o Tiago 1, 5 e 6, ele diz assim, se você sente falta, peça para Deus que Ele vai te dar. E peça com fé. E aí eu quero abrir um outro texto com vocês aqui. O texto é meio longo, mas acho que vale a pena, tá, pessoal? Abre comigo em Provérbios, capítulo 9. Isso aqui vai ser, espero que seja revelador para você, como tem sido revelador para mim, tá? Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9, ele começa dizendo que, ó, a sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. 2, matou os animais para a refeição, preparou seu vinho, arrumou a mesa, enviou as servas para fazerem convite desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos inexperientes, aos que não têm bom senso, e ela diz, venham comer da minha comida, beber vinho que preparei,
Deixem a insensatez e vocês terão vida ao andarem pelo caminho do entendimento. Quem corrige um zombador traz sobre si um insulto, e quem repreende o ímpio mancha seu próprio nome. Não repreenda o zombador, ao contrário, ele te odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Olha só, pessoal, versículo 8. Repreenda o sábio, e ele te amará. Né? Eu vejo isso real. Quando uma pessoa ela é zombador, quando essa pessoa ela não é uma pessoa sábia, um ímpio, você tenta corrigir, é melhor não corrigir eles, porque se você corrigir, eles vão te odiar. Mas quando você corrige uma pessoa sábia, ele vai te amar, sabe? E é interessante isso, pessoal. Assim, muitos de vocês nunca me viram bravo, mas assim, eu espero assim que se você, assim, algumas pessoas já me viram bravo. E quando essas pessoas me veem bravo, elas percebem que eu amo elas. E eu só fico bravo com quem é sábio, porque eu sei que se eu repreender um sábio, ele vai me amar mais, né? Se eu repreender um zombador, ele vai ficar bravo comigo, né? Às vezes eu tenho que arriscar, porque de uma certa maneira eu preciso corrigir as pessoas. Mas é importante isso. E guarda, pessoal, guarda o versículo 10. Guarda o versículo 10. Né? Aliás, estou no versículo 9, né? Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento, né? Só que ele continua, pessoal, esse capítulo inteiro é sobre sabedoria. Versículo 11. Por seu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida prolongará. Versículo 12. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Versículo 13. A insensatez é pura exibição e sedução e ignorância. Sentado à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, ao que não tem bom senso e diz. Veja só, versículo 17 e 18 é o jeitinho brasileiro, pessoal, é a malandragem, é a esperteza maliciosa. Versículo 17 e 18 diz assim: a água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Pessoal, a falta de sabedoria, a sabedoria humana baseada na malandragem, baseada na esperteza maliciosa, baseada no jeitinho brasileiro, nos fins justificam os meios, é algo que vai te levar para as profundezas de uma sepultura, de um castigo eterno. Então, use da sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus vai te levar para os lugares altos. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre inteligência. Eu falei até agora sobre sabedoria, que é o mais importante, mas deixa eu falar um pouquinho sobre inteligência, porque quando a gente volta lá para o livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, a gente olha o texto que diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário, que é o conhecimento, e a abrangência da inteligência. Então, a inteligência é um conjunto de faculdades intelectuais, né? Se você estiver anotando, só falei nome bonito aqui, né? A inteligência é o conjunto de faculdades intelectuais, né? A inteligência, ela é biológica. A inteligência você nasce com essa inteligência, né? E a inteligência também ela se desenvolve com o treino. É por isso que existe escola. É por isso que você estuda na sua escola, para ficar inteligente. Pessoa que não faz escola fica burra. Por quê? Porque a pessoa não adquire conhecimento e desenvolve a sua inteligência, né? Então, é importante você estudar. Todos aquelas dezenas de anos que você estudou, que você fez primário, ginasial, colegial, ensino médio, superior, quando você entrou na faculdade, todos esses estudos fizeram o quê?
desenvolveram a sua inteligência biológica. Você se torna mais inteligente quando você usa, né? Pessoas que têm idade avançada, mas que continuam lendo, que continuam estudando, elas assim, demoram muito mais tempo para envelhecer, sabe? E assim, eu acho que assim, a gente tem que fazer o nosso cérebro trabalhar. A gente não pode ficar na frente da televisão só, ficar só assistindo vídeo de YouTube e ficar assim, desalimentando o nosso cérebro com entretenimento barato que só faz você dar aquela risadinha assim, legal, né? Não, mas é você alimentar o seu cérebro, é fazer o seu cérebro trabalhar, é você estudar, é você pegar coisas importantes para você refletir, né? Então a inteligência, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal, não é verdade? Eu acredito, pessoas que fazem maldade e pessoas corruptas, elas têm que ser inteligentes. Elas usam a inteligência para isso, porque se a pessoa não for inteligente, ela não consegue prevalecer, ela não consegue burlar a justiça social, ela não consegue, sabe, ir por baixo dos panos e conseguir ficar rico. Então, a inteligência, ela pode ser usada para o bem, como ela pode ser usada para o mal, né? E eu entendo que a inteligência cristã, a nossa inteligência bíblica, ela é muito baseada numa coisa que eu chamo de discernimento. Porque uma pessoa inteligente, uma pessoa que usa o cérebro, uma pessoa que está constantemente exercitando o seu cérebro, o seu pensamento, as suas reflexões, é uma pessoa que consegue discernir melhor o certo do errado. E mais ainda, discernir o bom do melhor. Eu acho que é muito mais difícil você discernir entre o bom e o melhor do que você discernir entre o certo e o errado, né? É fácil você pensar assim, se eu quebrar essa lâmpada é errado. É muito simples. Se eu enfiar o dedo na tomada é errado, né? É muito mais fácil você discernir entre o certo e o errado do que discernir entre o bom e o melhor. Mas isso vai fazer. E quem vai te ajudar nisso é a sua inteligência. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência. Nós não podemos parar de aprender. Olha, guarda isso, pessoal. Guarda isso que eu estou falando. Nós não podemos parar de aprender, né? Eu, assim, eu perdi a minha tia mais velha da família Hayashi no ano que eu entrei na igreja da Vila, né? A minha tia Sumichan, ela era meio brava, sabe? Mas ela tinha 80, se eu não me engano, acho que não me lembro, mais de 80 anos, mas ela não parava de ler, ela não parava de refletir, e ela conversava com as pessoas, o cérebro dela funcionava assim, de uma maneira maravilhosa. Por quê? Porque ela não se deixou vencer pela idade e continuou aprendendo. Ela falava para mim, Joel, ainda estou aprendendo. Eu falei, mas tia, você já leu a Bíblia mais de 800 vezes. Mas assim, eu continuo aprendendo. Então, essa é a inteligência. E para terminar, vou falar sobre o conhecimento. Então, o que é o conhecimento, pessoal? O conhecimento, ele vai fazer a ligação dessas três coisas que eu estou falando para vocês, tá? O conhecimento é um entendimento, né? De um assunto, é um entendimento, o conhecimento é conteúdo, guarda essa palavra. O conhecimento é conteúdo, é informação, né? Então, assim, é muito importante a gente ter conteúdo, a gente ter acesso à informação. Pessoal, tudo isso que a gente está fazendo nesse estudo bíblico, nessa devocional às manhãs, das 10 da manhã, que a gente está fazendo aqui, a maioria do que eu estou passando para vocês aqui é conhecimento. Eu tô tentando passar para vocês conhecimento. É por isso que eu falo para vocês, anotem, né? Anotem, muito do que eu estou passando aqui é conhecimento, é informação. Pessoal, não adianta você ter informação e não transformar essa informação em prática. Você pode encher cadernos de informação.
Você pode encher arquivos no computador de informação, mas se você não está transformando essa informação, usando com sabedoria, no exercício da sua inteligência e transformando isso em prática, eu vou dizer uma coisa para vocês: o conhecimento é lixo. O conhecimento é lixo. Você só está armazenando coisa na sua casa, no seu coração, e como você não usa, todo esse conhecimento que você tem se torna um ouro falso. Sabe o que é ouro falso? Ouro falso é aquele ouro que não vale nada. Parece bonito, mas não vale nada, porque você não está usando para nada, né? Então, assim, o conhecimento, é importante a gente pensar no conhecimento. Vamos abrir a Bíblia, pessoal. Vamos abrir a Bíblia. Provérbios, vamos abrir em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, a partir do verso 13 até o verso 35. É muita coisa, eu não vou ler tudo não, pessoal, mas depois, essa vai ser a lição de casa para vocês trazerem do verso 13, Provérbios capítulo 3, do 13 ao 35. Eu quero que você tire aqui 3 lições de como que você pode relacionar sabedoria, inteligência e conhecimento. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Ó, só alguns pontos que eu quero trazer para vocês, né? Provérbios capítulo 13, ele fala assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento ou conhecimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que ouro. Quando você lê isso aqui, você vai ver muito da relação que existe entre, sempre que fala entendimento, você põe por conhecimento, né? Versículo 19, por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus, por seu conhecimento fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Versículo 21, meu filho, guarde consigo a sensatez, o equilíbrio e nunca o perca de vida. Trarão vida para você, serão enfeite no seu pescoço, né? Então, assim, sem conhecimento, a sabedoria também não vai para lugar nenhum, na verdade. Se você não tem o conhecimento e a informação, você vai adquirir sabedoria baseada em quê? Né? Então, a sabedoria vem do conhecimento. Você precisa conhecer para você usufruir da sabedoria de Deus, né? Então, assim, é mais ou menos assim, pessoal. É como se o conhecimento fosse uma caixa de ferramentas. Cada ferramenta, cada lição que você aprende na sua vida, cada informação que você adquire, você vai colocando ali na sua caixa de ferramentas. Aí você, hoje, por exemplo, você está adquirindo uma ferramenta que é o assunto sobre sabedoria, conhecimento e inteligência. Você pega essa ferramenta e você guarda na sua caixa. Quando que você vai usar? Não sei, mas no dia que eu precisar, ela está lá. Você entende? A sabedoria, então, é você pegar esses instrumentos que você tem na sua caixa de ferramenta e usar para abençoar alguém, usar para construir alguma coisa, usar para formar alguma coisa, para ajudar alguma pessoa, né? E você vai precisar do quê? Da sua inteligência para você pegar um instrumento certo, para você usar na hora certa e abençoar as pessoas ao seu redor, né? Então, pessoal, eu quero que vocês pensem nisso. Eu quero que vocês reflitam nisso. Isso é algo que eu tenho recebido de Deus e que eu acho que vai ser algo bom para a vida de vocês. Tá bom? Bom, chega de conhecimento, inteligência e sabedoria e vamos voltar para Reis, senão a gente não acaba. Tá? Mas se bem que o capítulo 5 de Reis é um capítulo muito teórico, né? A gente vê aqui que o Salomão fez uma aliança com o rei de Tiro, que é na Fenícia, mas um ponto principal aqui no estudo do capítulo 5 são as condições preliminares de uma construção. Salomão, ele teve duas condições. São duas coisas importantes que o Salomão fez para construir o templo.
Então, sempre que você quer construir alguma coisa, seria interessante você pensar nessas duas coisas que Salomão usou para fazer para a construção do templo. A primeira coisa são alianças e negociações. Então, assim, primeira coisa que Salomão fez, ele fez alianças com pessoas corretas. Ele fez alianças com pessoas certas. A segunda coisa que é a condição preliminar para a construção do templo foi a formação de um exército, a formação de pessoas que trabalham, tá? E para mim isso é algo muito importante. Então, assim, vou trazer isso para nossa vida, tá, pessoal? Vou trazer isso para nossa vida, porque eu acho importante a gente pensar nisso, transformar isso para nossa vida. Nós vamos construir alguma coisa. Vamos dizer aqui que nós vamos construir uma igreja, né? Que acho que para mim é um ponto importante. A gente vai construir uma igreja, primeiro, a gente precisa fazer aliança com pessoas certas. Eu não estou falando que a gente precisa ser interesseiro e ser amigo de pessoas por interesse, por aquilo que ela pode me oferecer. Mas a aliança, ela tem duas vias, na verdade. Aliança, sim, eu estou te ajudando, mas você também me ajuda. Aliança tem a ver com amizade, né? Então, assim, você pode fazer amizade com quem você quiser. Agora, quando Salomão faz alianças e negociações, ele está dizendo assim para nós: seja amigo de pessoas boas para você. Faça amizade com pessoas boas. Fique perto de pessoas boas, né? Que podem te ajudar e que você pode ajudar elas, né? Quando você, por exemplo, no YouTube, você vai assistir uma pregação, você não assiste pregação de quem aparece. Você faz uma seleção. Ah, esse aqui eu não gosto muito, esse aqui eu gosto muito, esse aqui eu não gosto muito, esse aqui eu gosto muito. Ou seja, você está criando alianças, você está usufruindo, você está absorvendo coisas boas de quem você acha que é bom. Então, procure as melhores fontes. Faça aliança, decida coisas importantes com pessoas importantes para você. E segundo, formação de um exército. Eu acho que isso é importante. Eu, por exemplo, vamos construir uma igreja. O que a gente faz? Investe nas pessoas. Nós precisamos investir nas pessoas. Pessoal, eu quero construir uma igreja. No que eu vou investir? Vou investir na mídia, vou investir sabe, vou investir fazer uma igreja bonita, uma igreja espaçosa, uma igreja com fios de ouro, com mármore vindo de Israel. O que adianta eu ter um prédio e não ter pessoas? Então, assim, a segunda coisa que eu vejo na construção de alguma coisa é investir nas pessoas. Tem um ditado chinês que fala assim: se a sua visão é para daqui um mês, plante trigo. Se a sua visão é para daqui 10 anos, plante árvores. Mas se a sua visão é para a eternidade, plante homem. Plante pessoas. Invista nas pessoas, né? Então, eu acho isso importante na minha vida. Eu assim, como líder, e cada um de vocês também são líderes em casa, líderes em várias áreas, a gente precisa pensar nisso. Quais são as alianças que vocês estão fazendo? E quanto que vocês estão investindo nas pessoas e não nas coisas? Invista no que é eterno, você entende? Tem coisas que não são eternas, tem coisas que acabam. Você gasta muito dinheiro em coisas que acabam. E você gasta muito pouco dinheiro naquelas coisas que são eternas. Então, a gente precisa, talvez, fazer uma reavaliação, né? Uma reorientação nos nossos princípios, nos nossos valores para isso, né? Voltando para o capítulo 5 de Reis, né? A gente vê aqui que versículo 5, versículo 5, o rei da Síria, ele faz um compromisso com Israel, né? Eu darei uma carta para você, entregará para o rei de Israel. Naamã partiu levando consigo 350 pratas, né? Não é primeiro Reis? Eu estou viajando, né, Tia? Segundo. Eu estou em Segunda Reis, por isso que tá errado aqui.
Primeira Reis, capítulo 5. Obrigado, tia Keiko. Versículo 5. Ah, agora sim, né? É o intuito, né? Pretendo, por isso, construir um templo em honra do nome do Senhor, meu Deus, conforme o Senhor disse ao meu pai Davi. Né? O versículo 6 e 7, a gente vê que Hirão, ele fica, de uma certa forma, agradecido por ter sido convidado pelo Salomão para fazer parte de tudo isso, né? Olha só, versículo 7, eu até anotei isso no meu caderno. Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação, né? E eu fico pensando assim que, de uma certa maneira, Salomão se colocou na posição para ser sábio, né? Então você também tem esse trabalho de se colocar como Salomão para ser um filho que sábio, que vai governar bem a nação. Versículo 12, né? O versículo 12 diz que houve paz. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão. Lembrando que Hirão, que é o rei lá de Tiro, da Fenícia, esse povo era inimigo do povo de Israel, né? Mas assim, olha só, houve paz e os dois fizeram um tratado, né? Então, assim, você tem muita vitória quando você busca paz entre as pessoas e não alimenta a confusão e a discórdia, mas busca paz. E aí eu penso, sabe, nós precisamos olhar para aquilo que nos une e não para aquilo que nos separa. Porque eu não preciso concordar com você em tudo. Você não precisa concordar comigo em tudo. Mas eu posso continuar andando do seu lado porque eu tento focar naquilo que me une a você e não aquilo que me separa de você. Né? Então, pessoal, eu só vou dar uma paradinha para falar um negócio para minhas filhas aqui, tá? Esquenta e come, tá bom? Então, assim, eu queria dizer assim que a gente precisa buscar aquilo que nos une. Quando todo mundo sabe do movimento Rise, né? Que eu tô liderando também o movimento Rise, que une todas as igrejas orientais de São Paulo. E muitos deles falaram para mim assim, Joel, eu posso, através desse Rise, eu gosto de você, mas eu não gosto daquela outra igreja, né? Daí o outro vem e fala assim, Joel, eu gosto de você, mas assim, aquela outra igreja ela é muito ruim, eu não quero unir ela, né? E eu pensei assim, eu falei com todos eles assim, vamos focar naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Por isso que eu acho, pessoal, eu acho que igreja não é lugar de falar de política, porque eu como pastor, e eu tenho falado com os outros pastores também, com o Daniel e com a Isa, a gente decidiu que a gente não vai ficar manifestando posição política dentro da igreja, porque posição política separa as pessoas, né? Posição política separa, e eu quero unir por aquilo que une. Eu quero trabalhar com aquilo que une. O que une? Todos nós somos brasileiros. Todos nós estamos buscando os mesmos valores. Nós estamos buscando as coisas de Deus, e as coisas de Deus nos unem. Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, mas o que nos une é Deus. É a fonte. Deus nos une. Então eu vou focar naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Versículo 13 fala dos 30 mil trabalhadores. E aí fala, versículo 13 é importante, que ele já começa a trabalhar, versículo 14, o nome do Adonirão aqui, né? Então, versículo 14, ele mandou para o Líbano para pegar os cedros, né? Os cedros do Líbano, pessoal, é uma madeira muito importante aqui, que a gente vai ver daqui a pouco a importância dessa ideia de cedro do Líbano, tá? E esse Adonirão, ele chefiava, versículo 14 termina, que o Adonirão, ele chefiava esse trabalho forçado, que era esse trabalho de cortar a madeira e trazer a madeira para Israel, né? Versículo 15 fala sobre os carregadores, os cortadores de pedra,
né? E o versículo 18, então, diz: os construtores de Salomão e de Irão, homens de Gebal, cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Ou seja, o material de base para a construção do templo estava sendo separado nesse momento. Vamos para o capítulo 6, vamos acabar. Já aqui já temos trabalho. Essa questão, o capítulo 6, é a construção, claro que não está muito detalhado, parece que está bem detalhado aqui, mas está muito pouco detalhado. Depois a gente, acho que em Crônicas a gente vai ver um detalhamento maior dessa questão da construção do templo, mas assim, é interessante a gente ver que o capítulo 6 é a construção do templo e no final do capítulo 6 o templo está pronto, né? Mas assim, eu entendo que demorou 40 anos do versículo 1 até o último versículo desse capítulo, né? Porque dizem que o templo foi construído em 40 anos, né? Então, assim, demorou muito. Aqui está bem resumido e está só estipulado, determinado alguns pontos importantes dessa questão aí da construção do templo. Eu só queria trazer uma coisa que me chamou a atenção, tá, pessoal? Eu não quero fazer nenhuma alegoria e eu não quero fazer nenhuma comparação aí com o Templo de Salomão, mas assim, uma coisa me chamou muita atenção quando eu estava lendo esse texto. Inclusive, eu até pedi numa mensagem aqui para o Massaio que me confirmar essa informação, porque assim é muita coincidência e eu não quero transformar essa coincidência em algo que vai ser uma especulação boba de uma comparação da nossa igreja metodista livre da Vila Mariana com o Templo de Salomão, tá? Mas eu vou te dar uma informação que para mim foi chocante mesmo. Quando você olha para o versículo 2, aqui ele diz assim: o templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura, tá? Assim, pode ser uma coisa meio boba, pessoal. Pode ser uma coisa meio boba. Mas o nosso templo, que a gente está construindo ali na Praça Guaraci, o comprimento dele é 27 metros, a largura é mais ou menos 9 metros, e a altura do prédio, contando os 3 andares, são 13 metros. Pode parecer besteira, pessoal, pode parecer besteira. Talvez eu esteja viajando na maionese, talvez seja algo assim que não tem nada a ver, mas de uma certa maneira o nosso templo principal, que fica no andar térreo, ele tem uma média básica de 27 metros, que eu lembro que eu estava lá quando a gente contou o espaço para colocar as cadeiras. De largura, ele tem mais ou menos uns 9 metros. E somando os 3 andares, cada andar tem 4,5 metros. Somando os 4 andares, os 3 andares, 4,5, 4 vezes 3 é 12, mais os meios de cada um daria uns 13,5 metros. Assim, parece meio coincidência demais. Eu até pedi para o Massa, mas o Massa não me respondeu ainda. Mas, assim, o nosso templo tem mais ou menos esse tamanho. Então, falando só do templo, da parte interna do templo. Aí depois vem o pórtico da entrada, vem a característica das janelas, vem a questão das paredes, o andar interior, a construção do templo foi usado blocos lavrados por pedreiras, tá? Tudo isso aqui é informação arquitetônica e de engenharia do templo. Eu não vou gastar muito tempo com isso. Eu queria ir direto para o versículo 12, e eu acho que o versículo 12 para a gente é uma das chaves do dia de hoje, tá? Do devocional de hoje. O versículo 12 diz assim, 12 e 13. Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos,
cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao meu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Então, aqui tem algo muito importante para nós, né? Nós que estamos construindo alguma coisa, nós que estamos construindo a nossa igreja, né? Mais uma vez, a igreja não é um edifício de tijolos, mas a igreja são pessoas, né? E aqui o versículo 12 e 13 fala assim, que a gente está construindo se nós seguirmos os seus decretos, se nós executarmos os seus juízos e se nós obedecermos os seus mandamentos, Deus cumprirá com a sua promessa. Então, eu oro para que cada um de nós façamos parte dessa igreja, não só como uma igreja de tijolos e um prédio, mas esse templo sagrado do Senhor que somos nós. Você está construindo a sua vida. Hoje, o templo não é um prédio, mas o templo é as nossas vidas, é o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, né? E como que você está construindo isso, né? Construa isso seguindo os decretos do Senhor, executando os juízos do Senhor, vivendo a palavra de Deus e obedecendo os mandamentos de Deus, né? Versículo 14 diz que ele concluiu a construção do templo e depois ele começa do versículo 15 em diante, fala sobre o acabamento. E eu quero trazer aqui, nesse acabamento, né, que a Bíblia está falando, sobre o interior do Templo de Salomão, do versículo 15 até o final, que ele fala sobre o interior do templo, e olhando a nossa vida como um templo, eu penso o seguinte, pessoal, nós precisamos organizar o nosso interior. O nosso interior precisa estar bem organizado. E aí eu vou trazer uma sugestão de um livro para vocês, né? É um livro que eu sempre leio ele. Ele não é um livro que eu li uma vez, fiz uma resenha e estou feliz. Mas o livro se chama Pondo em Ordem Seu Mundo Interior, do Gordon, né? E pondo em ordem seu mundo interior. E esse livro é algo que faz o quê? Claro, a base dele tem essa questão de que nós precisamos cuidar do nosso interior, né? Organizar o nosso interior. E essa aqui, né, nesse texto, o final do capítulo 6, fala sobre o interior do templo, né? Claro, tem vários detalhes aqui, mas eu acho que a gente pode olhar para o nosso interior e organizar o nosso interior também, tá? Bom, pessoal, essa aqui é a nossa devocional de hoje. Eu sei que eu falei demais, como eu sempre falo demais. Peço perdão aí se eu exagero às vezes no meu no monte de coisa que eu falo aqui, né? Mas mais uma vez aqui, se alguém tiver alguma dúvida, agora é o teu momento. Se você quiser falar alguma coisa, comentário, se você quiser tirar alguma dúvida aqui com a gente, né? Pode falar. Alguém quer tirar alguma dúvida? Não? Ok, pessoal. Mas fica aí o WhatsApp, né? Se você quiser comentar alguma coisa, se você quiser tirar alguma dúvida lá no WhatsApp também, fica à vontade. Como eu falei no começo, nunca ache que a sua dúvida é boba, tá? Porque cada um aqui tem um nível de conhecimento e pode ter certeza que eu não vou rir da sua pergunta, né? Eu já aprendi a não fazer sarcasmo para debochar de ninguém. Então, assim, pode fazer a sua pergunta se você quiser, tá bom? Mesmo que seja, Joel, não entendi esse negócio de cedro, não entendi por que ele fez uma aliança com o Irã, sei lá, pode perguntar, fica à vontade aí, né? Se começar a aparecer muita dúvida, eu até te falo, estão exagerando, né? E eu queria, deixa eu falar uma coisa importante para vocês, pessoal da Igreja da Vila. Pessoal da Igreja da Vila, amanhã é o último dia do nosso jejum de Quaresma, né?
Amanhã é o último dia, né? E ó, tem gente rindo de alegria aqui, de felicidade, né? Mas o que eu queria dizer para vocês se vocês acham legal isso, mas assim, amanhã eu estou pensando, amanhã às 5 da tarde, fazer um culto aqui no Zoom. Eu vou fazer não é um culto, vai, é a entrega do nosso jejum. Amanhã às 5 da tarde, a gente faz uma oração todo mundo junto para entregar o nosso jejum. E eu queria aproveitar uma devocional extra amanhã às 5 da tarde para falar sobre como deve ser o nosso comportamento na Sexta-feira Santa, no Sábado de Aleluia e no Domingo da Ressurreição. Puxa, seria muito legal, pessoal. Eu estou preparando um estudo aqui de o que a gente precisa pensar na Sexta-feira Santa, o que a gente precisa pensar, como deve ser a nossa atitude na sexta-feira, no sábado e no domingo. E aí a gente ora junto, entrega nosso jejum ao Senhor da nossa quaresma, na quarentena, e a gente, aí a partir das 6 horas está liberado, né? Aí todo mundo pode comer de novo, né? E você fica feliz e a gente entrega nosso jejum ao Senhor. Vocês topam fazer isso, né? Se você topa fazer isso, faz assim comigo, ó, faz um joinha assim, ó, beleza? Eu acho que vai ser muito legal, tá, pessoal? Só vou conversar com a minha Joade para ver se eu não vou atrapalhar em nada na questão da igreja, mas aí pode ser algo informal também, não precisa ser algo assim totalmente formal, mas eu acho que isso seria interessante para a nossa igreja. Todo mundo que está fazendo o jejum aí, 40 dias de jejum, né, de abstinência de algo importante na sua vida, para falar que Deus é mais importante que tudo, né? E amanhã às 5 da tarde eu vou fazer, vai ter a devocional das 10 da manhã, tá, pessoal? Não vou cancelar a devocional das 10 da manhã, mas aí a gente faz uma devocional extra às 5 da tarde para a gente entregar nosso jejum ao Senhor, agradecer por esse tempo e entregar nosso jejum e se preparar para sexta-feira, sábado e domingo que a gente vai celebrar a Páscoa. Vamos fazer isso, pessoal? Vamos fazer? Eu acho que vai ser bem legal, tá? Então eu vou preparar um vídeo. Eu já preparei um videozinho para a igreja para a gente entender um pouquinho do porquê disso. Mas antes de tudo eu vou conversar com a minha liderança, que eu não quero atropelar a liderança da igreja, né? Mas para ver se eles concordam com essa ideia que eu tive aí de entregar o jejum todo mundo junto, tá? Então é isso, vamos fazer uma oração. Desculpa, vai ser no Zoom? Vai ser aqui no Zoom, nesse mesmo Zoom aqui, tá? A gente pode colocar até 100 aparelhos dentro desse Zoom aqui que a gente paga mensalmente para poder usar. E a gente pode usar o quanto tempo que a gente quiser. Então, assim, amanhã, nesse mesmo canal, eu vou postar no WhatsApp da igreja, né? Se você quiser participar, e a ideia é essa, a gente entrar no Zoom, fazer mais uma devocional que a gente fale sobre os 3 dias da Páscoa, como que nós nos comportamos na Sexta-feira Santa, no Sábado de Aleluia, no Domingo de Ressurreição, e olhar textos importantes dentro de cada dia, o que você vai ler na sexta-feira, o que você vai ler no sábado, o que você vai ler no domingo, qual vai ser a nossa atitude, nosso coração em relação a esses 3 dias. E aí a gente entrega nosso jejum ao Senhor e a gente, então, pode comer depois das 6 da tarde. E aí todo mundo está feliz aí da vida, né? Já vai preparando seu bolo de manhã, né? Os seus doces. E aí, às 6 da tarde, todo mundo fica liberado, tá bom? Vamos fazer isso então, pessoal? Tá bom? Essa é uma ideia que eu tive, mas eu vou falar para vocês. Eu estou falando para vocês de antemão, mas eu vou confirmar com a minha Joade, tá? Se a minha liderança da igreja não gostar da ideia, a gente cancela e faz uma outra coisa, tá bom? Vamos orar e vamos terminar então. Qualquer dúvida, você manda no meu WhatsApp. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essas devocionais que a gente está tendo. Obrigado por essas reflexões que a gente faz de manhã e obrigado porque o Senhor tem sido a nossa direção das nossas vidas. Senhor, abençoa, eu peço a bênção sobre o jejum que muitos aqui estão fazendo durante 40 dias. Eu sei que não está sendo fácil,
mas eu sei que isso é algo importante para a gente enfraquecer um pouco a nossa carne, aumentar e fortalecer o nosso espírito no Senhor. Abençoa, Deus, a vida de cada um aqui que tem participado das devocionais e que o Senhor nos molde e nos guie com a tua mão. Te agradecemos e pedimos que o Senhor continue nos abençoando e preparando o nosso coração para esse final de semana que é o ápice, o auge da nossa vida cristã, o ponto mais alto do ano para a vida de todo cristão, que é a paixão, a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo para nós. Pai, nós te agradecemos, colocamos a nossa vida nas tuas mãos e oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, pessoal. A gente se vê amanhã, então, né? E Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.